São 2 módulos agora pela manhã, né, com a professora, o primeiro agora com a professora Leatrice e o segundo mais tarde com a professora Paula Bricker. O módulo que a gente vai iniciar agora com a Leatrice, ela vai falar um pouco dos aspectos dos direitos animais na Common Law e mais especificamente sobre o projeto No Human Rights. A Leatrice é doutoranda do programa de pós-graduação em Direito, ela é formada em Direito pela UFSC e fez mestrado também em Direito na UFSC, já foi professora substituta da UFSC, né? E agora cursa o doutorado. Eu vou te passar a palavra, Leatrice, e vou acompanhando aqui no chat as questões, né, para a gente debater ao final. E muito obrigado, né, por dispor do teu tempo para estar aqui conversando conosco hoje. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, dividir esse espaço com a professora Paula também, eu participo do Observatório de Justiça Ecológica, que é coordenado pela professora Letícia e pela professora Paula, e inclusive esse assunto me despertou interesse justamente numa das reuniões que eu participei do Observatório de Justiça Ecológica. Se eu não me engano, foi no ano de 2016 ou 2017, não, acho que foi 2016. Nós trabalhamos com um livro da Martha Nussbaum e era da Martha Nussbaum com outro autor, de Sussenheim, eu acho. E nesse livro tinha vários artigos, né, sobre o direito dos animais, e num dos artigos, agora, eu não lembro exatamente se era o artigo do Richard Epstein, eu acho que eram os dois, na verdade, né? O livro do Cass Sustain e da Martha Nussbaum, Animal Rights. Current Debates and the New Directions, um livro de 2004, e nesse livro tinha artigos do Richard Epstein e do Richard Posner, e ambos os autores escreveram, né, sobre direitos animais, eles são constitucionalistas nos Estados Unidos, mas eles escreveram dentro de uma perspectiva não defendendo o direito dos animais, né, mas uma perspectiva bem-estarista. E a partir de um desses artigos, que comentava sobre como os animais se apresentam, como eles são colocados em juízo, né, lá nos Estados Unidos, como é que eles podem ingressar em juízo, que me despertou essa curiosidade, e daí eu comecei a pesquisar e encontrei porque até então não tinha assim, muito contato com o direito dos animais, né, mas porque a minha área é mais o direito ambiental mesmo. E a partir daí eu comecei a pesquisar, encontrei esse No Human Rights Project, também a gente tinha estudado para a própria seleção de mestrado, na época, o livro da professora Sônia, da UFSC, né? E no livro Experimentação Animal, o nome do livro, e no livro ela também comentava sobre o Stephen Wise, Gary Francione, o Peter Singer, né? Então era um livro muito bom, que faz um apanhado sobre essa parte filosófica e jurídica relacionada aos direitos dos animais. E a experimentação animal, né, que é um dos focos do livro. Bom, então, só explicando aqui como é que cheguei como é que comecei a estudar isso. E daí me deparei com esse projeto e ele conversava bastante com esses artigos que me interessaram, de como o animal não humano, né, ele pode se apresentar em juízo. E a partir daí, então, eu escrevi um artigo junto com minha colega Camila, no mestrado, que a gente apresentou no Congresso do Planeta Verde, e é um pouco em cima desse artigo, e em outras leituras que eu fiz subsequente, que a minha apresentação está construída. É um projeto que a gente mandou para o Congresso do Planeta Verde de 2016. Bom, então eu vou colocar aqui agora, aqui, a apresentação, só um minutinho.
Tá aparecendo de novo, não é? Aparecendo, só que agora ela não ficou no modo Não, que não, tava vou colocar, só tava... apresentar. Ah, tá bem. Olha, Trícia. Então, aqui é a apresentação de hoje, né? Como eu já tinha feito essa introdução, a busca pela personalidade jurídica dos animais na Common Law. Especificamente, vou falar sobre esse projeto, né? The No Human Rights Project. Bom, no terceiro curso de verão de direitos animais, né? Então, iniciando aqui, como eu já antecipei um pouco, na abordagem jurídica sobre os animais não humanos, a gente tem 3 posições que podem ser, que os estudiosos podem se filiar. Então, a gente tem, na verdade, são meio que 2 posições, né? Mas eu coloquei aqui os animais como objeto de propriedade, porque é a posição, vamos dizer assim, clássica, né? Os animais são considerados, de maneira geral, no mundo, né? A gente tem aqui, como já foi colocado ali no primeiro dia da palestra, mudanças na Índia, por exemplo, na Europa, na França, na Suíça, mas, de maneira geral, os animais são considerados coisas, né? São objetos de propriedade. Eles não são... No direito civil, a gente tem 2 categorias básicas, as pessoas e as coisas. Então, as coisas são objetos de propriedade das pessoas, né? Então, o que a gente tem são os animais, então, como objeto de propriedade. Naquele artigo que eu comentei, era justamente isso que o autor colocava, que quando o animal ingressa em juízo, ele não ingressa por ele mesmo, né? Ele ingressa porque o dono daquele animal sofreu algum dano com relação àquele animal. Então, seria defendendo a sua propriedade. A pessoa, ser humano, defende sua propriedade, a sua propriedade ou aquele animal. Então, essa é a noção básica, assim, dos animais dentro do direito, especificamente direito civil, mas também se aplica nos outros ramos. E dentro mais especificamente sobre a questão dos animais não humanos, a gente tem 2 correntes, né? A corrente bem-estarista, do bem-estar animal, e a corrente dos direitos dos animais. Como você já sabe, então, a corrente do bem-estar animal, o que ela vai propor? Vai propor que a legislação, modificações legislativas para trazer uma espécie de bem-estar para o animal, mas ela não vai se opor a essa questão do animal ser um objeto de propriedade. Então, o animal permanece como objeto de propriedade, mas eles lutam por leis que tentem dar um tratamento mais humanizado aos animais, vamos dizer assim. Então, os animais teriam um bem-estar, mas eles continuam sendo objeto de propriedade, continuam sendo maltratados, continuam servindo como alimento. Então, essa é a questão do bem-estar animal. E a gente tem a questão dos direitos dos animais mesmo. Então, nessa categoria, a gente tem uma espécie de emancipação dos animais, porque daí eles vão ser considerados como sujeitos de direito, eles vão ter direitos jurídicos, né, direitos albergados pelo próprio direito, né, e aí eles são considerados, então, eles vão ter personalidade jurídica nessa questão dos direitos dos animais, né, nessa concepção. Aqui ainda eu vou só comentar brevemente assim, como é que por que os animais, né, são considerados objetos de propriedade. Vem de um antecedente histórico, né, lá na filosofia, a gente tem, por exemplo, Aristóteles, que já colocava os animais como objeto de propriedade, já colocava os animais como objetos, não como seres dotados que fossem capazes de ser como pessoas, né? Então, o Aristóteles já desde aquela época já tinha esse entendimento, né? Então, apesar de alguns filósofos como Pitágoras e Platão advogarem por uma dieta vegetariana, por exemplo, o tratamento dispensado aos animais não estava dentro dessa análise de uma sociedade justa, né? Então, o Aristóteles recusava a inserção dos animais na comunidade moral e política por conta da ausência de racionalidade, que entendia que os animais não possuíam. Apesar disso, lá na Grécia ainda a gente já tinha alguns filósofos, como Porfírio, que observou que os animais eram dotados de senciência, né? Que eles tinham aquela capacidade de sentir dor, então considerava injusto causar danos aos animais. Ainda, a gente tem no pensamento medieval, dentro da filosofia cristã, uma justificação da subjugação dos animais não humanos
com base na própria Bíblia, né? No livro do Gênesis, ele concede explicitamente o domínio humano sobre os animais, por exemplo, né? Mas ainda dentro dessa corrente cristã, vamos dizer assim, a gente tem uma divergência, por exemplo, de São Tomás de Aquino, né, que ensinava, né, que os animais deveriam ser tratados com bondade e compaixão. E, assim, de uma maneira bem acentuada, a gente tem no René Descartes, o filósofo que se destacou, então, nesse tratamento, no tratamento moral dos animais, porque, de acordo com a teoria mecanicista, né, ele propunha que os animais eram destituídos de consciência da dor, de espírito de linguagem, de pensamento, e essa teoria mecanicista, ela acaba influenciando bastante, né, o pensamento ocidental, e influencia, inclusive, a ciência experimental. Naquele livro da professora Sônia Felipe, ela aborda com detalhes essa questão do René Descartes. Seguindo ainda nessa linha evolutiva, a gente tem depois a própria teoria da evolução do Darwin, que acaba desbancando um pouco essas questões que são colocadas, porque ela vai questionar muitas o que se acreditava, né, dentro, principalmente ali depois a professora Paula pode explicar melhor nas questões biológicas dentro da espécie, de como, na verdade, nossas diferenças não são tão grandes assim com os outros animais. Nós também somos animais, né, com os outros animais não humanos. Bom, aqui então é só essa introdução, chegar finalmente na questão que a gente vai abordar do projeto No Human Rights. Aqui eu fiz um sumário, mais ou menos, do que eu pretendo falar aqui. Então, No Human Rights é uma organização de direitos civis lá nos Estados Unidos. Ela é presidida pelo Stephen Wise, que eu já comentei antes, né, já antecipei, que é um advogado que trata do direito dos animais, ele advoga a favor dos animais. Ele vai comentar que desde 1985 ele já se interessa por essas questões relacionadas com os direitos dos animais, e que naquela época, em 1985, ele previu que levaria em torno de 30 anos para ele poder realmente advogar o direito dos animais, né? Então, e se a gente for perceber, a primeira ação que ele propôs através do No Human Rights Project é em 2013, então levou quase 30 anos realmente para ter condições jurídicas, vamos dizer assim, de ingressar em juízo com chances de uma possível vitória. Bom, então, essa organização, o que ela procura fazer? Ela procura ampliar o espectro dos sujeitos de direito através, justamente, da litigância, né, do ingresso em juízo, procurando ampliar, dar personalidade jurídica aos animais. Como ela é uma organização lá dos Estados Unidos, ela atua dentro da Common Law, e ele vai explicar por que ele resolveu atuar dentro da Common Law, a singularidade que tem os juízes da Common Law, porque se a gente for pegar a divisão entre Civil Law e Common Law, né, a gente vai ver que na Common Law o juiz ele tem essa singularidade de poder dizer o direito, não só dizer o direito como o juiz aqui diz, interpretando a lei, ele na verdade vai criar o direito, né, então depois na sequência eu vou explicar melhor. E ele vai também colocar aqui por que ele escolheu especificamente a ação de habeas corpus, né. Dentro da pesquisa dele, né, ele acabou optando pelo habeas corpus, e também eu vou depois comentar melhor por que ele escolheu o habeas corpus. Ainda dentro dessa questão, obviamente, a personalidade jurídica dos animais não humanos, né, que é o que ele procura, o reconhecimento, e através dessa personalidade jurídica, desse reconhecimento da personalidade jurídica, então, na verdade, está interligado, né, ele vai mostrar que os animais têm direitos fundamentais, né, então precisa reconhecer a personalidade jurídica porque eles têm esses direitos fundamentais, especificamente, de uma maneira mais acentuada, a integridade física e a liberdade corporal. Por que existe essa integridade física, essa liberdade corporal e essa personalidade jurídica? Ele vai trazer, então, o conceito de autonomia prática. Ele se ancora principalmente nessa questão de autonomia prática, mas também vai mostrar que poderia ser por equidade, né? A gente tem duas opções aqui dentro da estratégia de litigância. Depois vou falar um pouco sobre os argumentos contrários, por que os tribunais
ainda não aceitaram, né, a tese do No Human Rights Project. E vou falar brevemente também, mostrei aqui para vocês os casos, né, que eles atuaram. A gente tem casos de 4 ou 5 chimpanzés e 4 elefantes. E ele pretende, se for olhar o site, ele mostra que ele pretende atuar em outros casos. Então, aqui é justamente o site do No Human Rights Project. Eu bati uma foto aqui do site. E aqui nesse site, então, a gente vai poder ver, explica o que é o projeto, o trabalho deles, né, vai trazer as ações, os progressos, várias informações, né, bem interessante para quem tem interesse. Eles trazem os documentos das ações, é bem completo. Bom, continuando aqui nessas informações preliminares, como eu já comentei, lá nos Estados Unidos existe uma cultura, né, a gente tem a Common Law, que é comum aos países que foram, a Inglaterra e aos países que foram colonizados pelo Império Britânico, mas nos Estados Unidos, especificamente, a gente tem uma cultura de uma advocacia estratégica. Se for olhar, por exemplo, outros casos, como a segregação racial ou a própria questão do aborto, aqueles casos eles são montados de uma forma estratégica, as pessoas são escolhidas as pessoas para serem os pacientes, vamos dizer assim, as pessoas que vão levar o caso a juízo, justamente porque tem essa característica da common law de criar o precedente, né, de criar uma lei para ser utilizada no futuro. Então, a gente tem essa cultura de advocacia estratégica, então os casos são selecionados de uma maneira estratégica para que, através dos litígios, nos processos de apelações, nas cortes estaduais, possa se estabelecer um precedente favorável, precedente de acordo com o que se pretende, do objeto daquela ação, né? Então, como eu falei, a gente teve isso nos casos de segregação racial, que foi escolhido determinada pessoa para entrar em juízo, foi todo caso construído para se encerrar com aquela questão da segregação racial, por exemplo, a própria questão do aborto, para se poder ter o direito de escolha da mulher, né? E aqui, no caso do direito dos animais, é justamente isso que ele está fazendo. Tem várias entrevistas do Stephen Wise, palestras no YouTube, e ele vai sempre comentar isso, né, de como eu já falei antes, desde 1985 ele vem estudando e pensando, né, como fazer para ser reconhecida a personalidade jurídica dos animais em juízo. Então, o que acontece? Aí ele tinha uma organização, depois ela se transformou nesse No Human Rights Project, e junto com outras pessoas, eles começaram a estudar a estratégia, né, desses litígios, os litígios coordenados. Ele tem assistência de grupos de trabalho, por exemplo, a Jenny Goldman já prestou assistência a ele, explicando em juízo como é que os chimpanzés atuam, né, como é que eles têm essa consciência, de como eles são semelhantes com os seres humanos, desmistificando aquela noção que vinha lá desde Descartes, por exemplo, né? Então, ele trabalha com estudiosos, com cientistas na área de biologia, na área de filosofia e na área jurídica, óbvio, para montar, então, esses casos. Então, a gente tem aí dessa pesquisa científica, como eu falei, né, e uma coisa que ele coloca até no artigo dele é justamente que o advogado que vai atuar na área de direito dos animais, ele tem que estar sempre antenado com as pesquisas, com as descobertas científicas relacionadas aos animais, porque pode ali surgir um argumento que ele pode levar em juízo para mostrar, olha, aqui, tá vendo como os animais têm essas características, eles têm autonomia, eles têm essa autoconsciência, tudo isso para mostrar que os animais podem ser sujeitos de direito, né? Então, ele está falando sempre, ele comenta, né, que as pessoas têm que estar sempre, quem advoga na área de direitos animais, tem que estar sempre antenado ali com as inovações na área científica, principalmente, ali, né, para poder ter novos argumentos para mostrar em juízo, para conseguir o objeto de interesse, que é esse reconhecimento. E a própria pesquisa jurídica, como eu falei, né, então,
Eles pesquisaram quais seriam as ações que teriam chances de vitória e quais seriam as cortes judiciais que teriam uma vantagem, né? Onde ele encontraria juízes que teriam empatia com aquela causa, com essa causa do direito dos animais. Então, ele comenta que por uns 7, 10 anos, eles ficaram estudando justamente isso, né? Ele fez um questionário de 60 perguntas para serem respondidas justamente para encontrar, então, por que ele escolheu o habeas corpus, por que ele escolheu ingressar em juízo na Corte de Nova York, porque ele tem ali, porque na verdade não foi assim, ele não tinha um chimpanzé que ele ia assim, não, vou defender esse chimpanzé. Ele primeiro pensou na estratégia dele e depois foi ver em Nova York, no estado de Nova York, qual chimpanzé que ele poderia defender, né, qual chimpanzé que poderia ser o paciente naquela ação de habeas corpus. Por que o habeas corpus também? Ele vai comentar justamente, aqui é o segundo parágrafo aqui, investigação da melhor ação judicial para o caso. Então, o habeas corpus tem duas razões principais. A tradição na common law, né, que o habeas corpus é que a pessoa esteja com o corpo livre, né, então, essa tradição da common law de reconhecer na ação de habeas corpus uma forma de preservar o direito fundamental à liberdade, né, e a própria celeridade da ação, quando ingressa com habeas corpus, o que acontece? O juiz vai chamar outra parte, ali o habeas corpus vai, então, libertar, a gente tem o quê? Um pressuposto de uma prisão ilegal, de um encarceramento ilegal. Aquela pessoa, aquele ser, está encarcerado de uma forma ilegal, contra a sua vontade. Então, dentro da tradição da common law, que remonta lá da época da própria common law no direito inglês, né, a gente já tinha essa utilização do habeas corpus, né, nasce dali a utilização do habeas corpus, até foi dentro da questão da própria escravidão, né, eles foram utilizando o habeas corpus para libertar, né, aqui, ó, o caso de 1772, que libertou James Somerset e aboliu implicitamente a escravidão. Então, através dessas ações. Então, tem essa tradição jurídica, né, da common law em utilizar o habeas corpus. E depois, a questão da res judicata. O que acontece? Se ele entrasse com outro tipo de ação, a partir do momento que aquela ação fosse negada, a apelação fosse negada, ele não poderia entrar com outra ação igual. E no caso do habeas corpus, não, porque ele pode estar sempre pedindo para libertar os chimpanzés, né? Ou os outros animais, ou o elefante, ou qualquer outro animal que ele eventualmente for trazer em juízo. E aqui, a questão da common law, como eu falei, a common law, diferente da civil law, do direito da civil law, a gente tem o juiz, a criação do direito pelos juízes. Então, um juiz, ele está envolvido na criação da doutrina jurídica, isso acaba evitando, né, eventual barreira política que possa acontecer no caso da legislação, que ele vai comentar assim, na civil law a gente tem mais o quê? O juiz, a gente tem o parlamento, nos dois casos, né, na civil law e na common law, a gente tem o parlamento, e aquele parlamento vai editar as leis e os juízes vão interpretar aquelas leis. Na civil law é basicamente isso, assim, na visão tradicional, vamos dizer, né, porque hoje na civil law a gente também tem uma certa criação. O juiz vai interpretar aquele direito que está ali naquele estatuto, naquele código, naquela legislação, e na common law, além de fazer isso também, o juiz, ele tem essa possibilidade de assumir um papel mais ativo, né, essa extensão da doutrina jurídica, ele vai poder estender, por exemplo, a personalidade jurídica para os animais, ele vai criar um direito e aquele direito criado vai servir como lei, né, como precedente para os demais casos. Então, aqui é uma característica, então, da common law, né, que geralmente não é codificada, não há uma compilação abrangente de regras legais, estatutos, embora existam estatutos dispersos, né, que são decisões legislativas,
Mas ele é basicamente, largamente baseado no precedente, nas decisões judiciais que já foram tomadas em casos semelhantes. E esses precedentes são mantidos ao longo do tempo, por meio dos registros dos tribunais, por documentos de coleções de jurisprudência, os anuários e relatórios, e esses precedentes são aplicados na decisão de cada caso novo, né? Então, por conta dessa estrutura, o juiz tem um papel muito grande na definição da lei, tanto nos Estados Unidos como nos outros países que utilizam a common law. Então, a lei na common law, ela funciona como um sistema, na common law, né, então essa fabricação do direito, vamos dizer assim, ela funciona num sistema adversário, né, então uma competição entre as duas partes opostas, e aquele juiz vai moderar aquela competição. Então, a partir depois a gente tem um júri, né, que as pessoas que vão formar a opinião jurídica, vão decidir os fatos, então depois o juiz vai emitir uma sentença, e essa sentença, então, vai ser baseada no veredito do júri. Essa é uma forma bem básica, assim, como funciona a common law. Aqui, então, e depois tem as apelações e tal, e até chegar no caso, assim, se fosse no caso, até chegar, por exemplo, se fosse o caso, que ainda não aconteceu, a reconhecimento, né, dessa personalidade jurídica, a partir daí criaria o precedente, essa é a estratégia dele, criaria o precedente, e com base nesse precedente, os novos casos que ele fosse ingressar em juízo, ele ia pedir a aplicação daquele precedente. Essa é basicamente como funciona a estratégia do projeto. Aqui eu trouxe, esse aqui é uma cópia, né, do livro, da doutrina do Blackstone, que é um famoso jurista da common law, lá ainda na Inglaterra, e aqui eu achei interessante que ele vai falar justamente da propriedade das coisas pessoais. E ele vai tratar aqui, foi por acaso, que era um texto que estava tratando sobre a common law, como funciona a common law e a civil law, e por acaso eles trouxeram justamente uma página que vai falar sobre os animais. Então, aqui vai explicar, né, que eles são objetos de propriedade, isso aqui é de 1700 e pouco, vai explicar que eles são objetos de propriedade, então, como eu já tinha falado antes, né, aqui, só mais por curiosidade que eu trouxe. Bom, então aqui, esse é o Steven Wise, que a gente tem a foto aqui, estou falando dele, esse é quem preside esse projeto e, vamos dizer assim, o cérebro por trás dessa estratégia. Então, como eu falei, ele quer o reconhecimento desses direitos básicos dos animais, e ele se baseia justamente nessa questão da autonomia prática. A autonomia prática vai se diferenciar da autonomia que a gente tem em termos do Kant, né, como ele vai colocar a questão da autonomia. Bom, então, o que ele pretende, né? Que essas cortes estaduais reconheçam a personalidade jurídica para os animais não humanos, por conta das funções cognitivas, né, da complexidade cognitiva que alguns animais detêm, como os chimpanzés, bonobos, cetáceos, elefantes. Ele vai explicar, então, que ele primeiro vai começar litigando por esses animais que têm mais similaridade, que tem que a gente já tem um estudo, já tem os elementos, vamos dizer assim, das ciências biológicas de suporte, né, para levar o caso ao juízo, e vai um por um, começa com a estratégia dele, essa, começar com esses animais, começou justamente com os chimpanzés, porque eles são mais próximos dos seres humanos, e ir avançando. Bom, ele vai comentar o que mais sobre isso, que, como a gente já sabe, né, que as relações de poder são as mesmas que permitiam a escravidão dos afrodescendentes, as discriminações de gênero, de raça, né, então o direito acaba colocando os seres em uma hierarquia, e esse grupo dominante subjuga e explora aqueles que ele considera de uma hierarquia inferior. Então, o próximo passo que ele vê para a civilização seria, então, justamente, a gente já teve, né, vamos dizer assim, ainda existe o preconceito racial, o racismo, mas a gente já teve, pelo menos, a abolição formal da escravidão, né, apesar de não existir trabalho escravo e tal, mas formalmente já não temos mais a escravidão, formalmente a gente tem a igualdade de gênero. Então, o próximo passo para a civilização seria o reconhecimento desses direitos básicos dos animais
com essa autonomia prática. Então, ele procura o quê? Ele procura um direito dos animais e não o direito do proprietário, como eu falei no começo, né? Os outros autores ali, quando estavam tratando dos animais em juízo, justamente mostravam como é que o proprietário pode ingressar em juízo para defender a sua propriedade, que seria o animal. E o que ele quer, não, é que os direitos dos animais. Então, é uma mudança de paradigma de objetos através do reconhecimento da personalidade jurídica dos animais. Então, essa personalidade jurídica, ele vislumbra essa personalidade jurídica na capacidade dos animais de possuir pelo menos um direito, que seria, então, esse direito à liberdade, o direito à integridade corporal, também seria outro. E ele vai falar, então, de uma pirâmide de direitos dos animais. Tem até aqui o desenho dessa pirâmide, né? Aqui é uma foto de uma palestra dele, de uma aula. Essa pirâmide de direitos dos animais. Nessa pirâmide, o que ele vai colocar? Mais ou menos a estratégia dele. Ele vai falar, então, o quê? No primeiro passo, na base da pirâmide, né? Naquela primeiro passo, primeiro degrau da pirâmide, a gente vai ter o fundamento, né? O primeiro requisito, que seriam saber, então, quais seriam os argumentos que poderiam persuadir um tribunal de apelação da common law para considerar a personalidade jurídica de um animal não humano. Então, ele vai procurar, então, como ele vai demonstrar que existe essa personalidade jurídica, essa capacidade, os argumentos. O segundo passo, né, o segundo degrau dessa pirâmide, seria, então, justamente, no segundo nível, se indagar quais os direitos que essa pessoa, né, que esse ser titularizaria. Então, aqui ele vai dizer, então, o animal pode titularizar qual direito? O direito à liberdade. O animal quer ser livre, ele quer viver em liberdade. O direito à integridade física. O animal quer se manter íntegro, né? Quer se manter intacto, não quer sentir dor. E a terceira questão, né, o terceiro ponto ali da pirâmide, é justamente o direito de ação. Vamos dizer assim, se o autor, né, se aquele autor, ele, da ação, ele tem um direito de se fazer valer em juízo, se ele vai ter se ele tem o direito a uma ação, porque assim, o que acontece? Lá nos Estados Unidos vai ter o direito de ação, como eu falei para vocês, uma ação normal, né, de direito civil, vamos dizer assim, no caso dos animais, vai ter o proprietário que vai ter, se o animal sofreu um dano, o proprietário que vai poder reivindicar aquilo em juízo, né, que vai poder cobrar aquele dano. Mas no caso do habeas corpus, o que ele está propondo é justamente que o habeas corpus vai procurar, o objetivo do habeas corpus é libertar quem está ilegalmente preso, né, quem está encarcerado de uma maneira contra a sua vontade. Então, ali ele vê a existência desse direito de ação, porque a gente tem um ser que teria essa personalidade jurídica que merece, então, ser libertado. E o quarto passo da pirâmide é a questão do que ele chama de standing, que seria mais ou menos as condições, a capacidade, né, processual. O standing, que seria o quê, então? Como é que eu posso ingressar em juízo? Por exemplo, se eu tenho um acidente de trânsito entre duas pessoas, né, o João e a Maria, o Paulo não vai poder ingressar em juízo em nome do João ou da Maria naquele acidente, né? Da mesma forma, numa ação normal, sem ser o habeas corpus, o No Human Rights Project não poderia ingressar em juízo em nome dos animais. Mas, no caso do habeas corpus, a gente tem que uma terceira pessoa pode ingressar em juízo para justamente fazer valer aquele direito fundamental de liberdade de quem está ilegalmente preso. Então, aqui a gente tem justamente esse standing, existe o standing. Ele até comenta que, em todos os casos que ele propôs, ele nunca foi barrado, né, por carência do standing, né, por falta dessa capacidade processual. Bom, então, como ele vai basear, então, como eu já falei aqui, é através dessa questão da autonomia prática que ele vai basear, né? Então, direitos fundamentais de liberdade, integridade física, integridade corporal,
devem ser entendidos devem ser estendidos, a determinados animais não humanos, os quais possuem a condição suficiente para possuir esses direitos. Então, ele vai dizer que existe uma condição suficiente para que eles possuam esses direitos. Então, ele vai trazer essa ideia de autonomia prática, que ele entende como nível mínimo de autonomia suficiente para o reconhecimento da personalidade jurídica dos animais. E essa autonomia prática, como eu já falei, ela vai acabar se diferindo, né, daquela noção filosófica que é difundida de autonomia. Então, ele vai dizer, então, que nós temos dois tipos de direitos, né, os direitos não comparativos, como a liberdade, e os direitos comparativos, como a igualdade. Dentre esses direitos não comparativos, a gente tem a liberdade, né, que são qualidades que são suficientes, elas não são necessárias, não é uma coisa que existe necessariamente, mas é suficiente para gerar direitos de uma unidade que protegem o interesse fundamental de algum outro ser. Ele vai também comentar que a dignidade é uma qualidade suficiente de direito fundamental e que a autonomia é uma qualidade suficiente para gerar essa dignidade. Ele vai comentar aqui nas pesquisas dele, né, que ele, como eu já falei, teve muito tempo de pesquisa jurídica, ele nota que os tribunais, quando vão tratar do habeas corpus, eles trabalham muito com essa questão de dignidade e trabalham muito com essa questão de autonomia, né, ele vai trazer, então, aqui esses elementos do que se constituiria essa autonomia prática, né, que ele vai, não uma autonomia só no campo filosófico, mas uma autonomia na prática. Os elementos seriam, então, os animais são cognitivamente complexos para querer algo, eles são capazes de agir intencionalmente para alcançar esses seus desejos, né, e eles possuem um senso complexo de si mesmo, aqui saiu errado a digitação, suficiente para que exista a possibilidade de alcançar os próprios objetivos, né? Então, que esses objetivos sejam importantes. Então, de maneira resumida, o que seria o senso complexo de si o suficiente para que a possibilidade de alcançar os próprios objetivos seja importante? De maneira resumida, o que ele está falando? Que existe uma autodeterminação. Ele vai também comentar que a consciência está implícita, né, na autonomia prática, e essa autonomia prática, ela rompe com essa tradição kantiana de sujeito de direito apenas quem possui uma autonomia moral. Então, autonomia prática é um conceito-chave para a atribuição de personalidade jurídica dentro dessa proposta do No Human Rights Project. E ela pode se resumir, então, nessa questão de autodeterminação. Ele vai mostrar, e ali, como eu falei, daqueles grupos de trabalho, eles vão apresentar os briefs, que chamam assim, né, que são, tipo, ele vai trazer nas ações, né, ele acaba trazendo pessoas que funcionam como amigos da corte, e eles vão apresentar, então, os relatórios, que seriam os briefs, que são testemunhos, assinados ali, que eles dão do seu testemunho como cientista, de que determinado animal tem, então, essa autodeterminação, que seria o chimpanzé e o elefante, no caso dos casos que ele já propôs. Tá. Então, ainda, a autonomia prática origina considerações morais protegidas pela common law, através da questão da não interferência, né? Então, a common law, como eu já falei antes, tem essa tradição de não interferência, e então ele vai estender a personalidade jurídica para aqueles que possuem um nível de habilidade cognitiva em que há o interesse pela autodeterminação. Então, como eu falei antes, então, a partir da ciência, né, ele vai mostrar que esses animais têm uma habilidade cognitiva suficiente, né, que mostra que eles têm essa autodeterminação. E uma coisa que ele pontua, que ele quer destacar, quando ele está falando dessa estratégia, é que a autonomia é uma razão suficiente para conceder direitos. Então, é suficiente ter autonomia para poder ter direitos, mas não é uma razão necessária. Ele não vai argumentar que a autonomia é uma razão necessária. Então, se um ser é autônomo, ele vai titularizar direitos, como o direito à liberdade corporal. Ele não vai argumentar que, se não é autônomo, ele não vai titularizar direitos. Então, tem essa diferença que ele gosta de
de deixar claro. E como eu falei antes, na estratégia deles, eles vão escolhendo um animal por vez, né? Para tentar... Porque o que ele vai comentar também? Que a determinados animais seria muito mais difícil, como é uma litigância estratégica, seria muito mais difícil, por exemplo, tentar buscar em juízo a personalidade jurídica das vacas, por exemplo, das galinhas ou dos peixes, são animais que são utilizados como alimentos. Então, seria mais difícil encontrar um juiz que estivesse disposto a até olhar aquele caso se ele se deparasse com algum desses animais que são utilizados na indústria do agronegócio, na indústria alimentícia. Diferente, por exemplo, então, ele acaba escolhendo primeiro o chimpanzé justamente porque o chimpanzé, se for olhar ali nas questões da biologia, né, ele tem muita semelhança com os seres humanos. Mesmo antigamente, antes da teoria do Darwin sobre a evolução das espécies, esqueci o nome do autor, que trouxe a questão da taxonomia e tal, da separação das espécies, ele já via os chimpanzés como muito próximos aos seres humanos. Então, até eu li a respeito que eles até poderiam estar dentro da questão lá dos homo. A gente tem o Homo sapiens, os chimpanzés também poderiam estar ali. Bom, uma outra questão aqui, como eu falo, então a gente tem a autonomia prática, né, como essa questão fundamental, esse ponto alto da estratégia deles, mas ele também pode argumentar com relação à equidade. Então, os direitos à liberdade e à integridade física protegem o interesse de autodeterminação. E como outros animais também possuem esse interesse, viola a igualdade dentro dessa questão da igualdade na common law, que também é um direito bem valorizado dentro da common law, não só a liberdade, mas a igualdade é um outro direito bem valorizado, negar esses direitos aos outros animais, porque dentro da common law tem uma certa, não é como na civil law, que a gente tem ali os direitos fundamentais bem delimitados, vamos dizer assim, eles têm um certo atrito com a questão desses direitos fundamentais, mas a liberdade e a igualdade são direitos reconhecidos como direitos fundamentais dentro da common law. Bom, então, essa aqui é basicamente como o Stephen Wise coloca na estratégia dele os pontos chaves para se entender as ações do Human Rights Project. Aí eles ingressam em juízo, né? Vou falar aqui na sequência brevemente sobre os casos. E depois que eles ingressam em juízo, a gente tem o quê? Ingressaram com habeas corpus, impetraram aquele habeas corpus em favor dos chimpanzés, no primeiro momento. A parte contrária, que seria quem estava mantendo os chimpanzés em cativeiro, presos, em gaiolas, eles são chamados a explicar por que eles acham que eles poderiam manter os chimpanzés nessa condição. E depois, então, segue o procedimento ali, né, judicial, e a gente vai ter, então, a decisão, né? O que a corte vai colocar. E aqui, dentro dessas decisões, eles acabam acatando os argumentos contrários, que são os argumentos que são trazidos por aqueles que estão mantendo os animais não humanos presos. As cortes, por enquanto, ainda acatam esses argumentos, que seriam basicamente... tem basicamente dois argumentos que podem até ser resumidos num só. A reciprocidade, assim, no primeiro caso, dos casos dos chimpanzés, por exemplo, num dos casos, o fundamento para não reconhecer a personalidade jurídica foi ancorado na reciprocidade de direitos e deveres. Que seria essa capacidade de gozar de direitos requer uma capacidade de possuir deveres. Então, essa questão da reciprocidade. O outro caso dos chimpanzés foi fundamentado na questão da participação na comunidade, nessa comunidade de direitos. Então, vai explicando que o gozo de direitos surge a partir da adesão a uma sociedade política. Então, ao se formar uma comunidade política,
a gente desfruta de certos direitos, mas a gente aceita limitações na nossa conduta, então a gente tem certos deveres. Então, também é uma outra forma de explicar essa questão dos direitos que estão associados a relações recíprocas, então tem direitos e deveres. Então, num dos casos desses dos chimpanzés, colocaram a decisão foi fundamentada nessa questão da reciprocidade, e no outro caso foi nessa participação da comunidade política, né? Então, um dos argumentos que o Steven Wise acaba trazendo também é que se, por exemplo, nessa questão de reciprocidade, direitos e deveres, a gente tem aqui seres humanos que não são capazes de terem deveres. Então, esses seres humanos, como fica a questão desses seres humanos, né? A gente tem, por exemplo, o caso da pessoa que está em coma. Aquela pessoa, quando entra em coma, ela vai perder os direitos? Ela está inconsciente, ela não vai ter interesse, ela tem as funções vitais, mas não tem consciência, não tem autonomia. Mas, mesmo assim, ela é protegida pelo direito, unicamente por pertencer à espécie de Homo sapiens, por exemplo, ele vai comentar aqui. Então, a própria questão das pessoas com deficiências, né? As crianças, então ele vai argumentar também, as crianças, elas têm direitos, mas não necessariamente têm deveres, porque elas ainda são crianças, então elas ainda não adquiriram a plena capacidade jurídica. Então, ele vai indagar sobre essas questões, né, e mostrar como o pensamento jurídico, ele ainda segue sendo especista, né, e mostrar essas brechas, né, porque não é em termos de racionalização, assim, não é um argumento, esses argumentos contrários, eles têm falhas, né. E eles podem ser resumidos nessa questão do próprio contrato social. Então, a questão de direitos e deveres em termos de contrato social, né, que seria, então, ali a participação da comunidade, né, então, quando essa ficção jurídica do contrato social, né, quando a gente aceita participar desse contrato social ali na teoria política, nós abdicamos de alguns direitos, recebemos outros direitos, e nós temos deveres, nós temos essas limitações, e nós pertencemos a essa comunidade política, e basicamente como qualquer texto assim, que vá questionar a questão dos direitos dos animais acaba voltando nesse foco, né, nessas questões do contrato social, na reciprocidade de direitos e deveres, na carência de participação na comunidade jurídica dos animais não humanos. Então, aqui a gente pode trazer então, essas questões do contrato social de Rawls, né, que e também até questionar a própria teoria, né, porque o Rawls é o contratualista mais famoso, assim, no mundo e especialmente ali nos Estados Unidos, na teoria da justiça dele. Bom, então, quando vai se argumentar a favor dos direitos dos animais, contra, a gente pode usar toda a teoria ali do Rawls, mas quando vai se argumentar a favor dos direitos dos animais, a gente pode mostrar também as brechas que existem nessa teoria liberal do contrato social. Porque o Rawls vai partir de uma ficção jurídica, naquela questão da posição original, do véu da ignorância, que como se vai se trazer esses princípios fundamentais de justiça, né? Então, ele vai trazer toda aquela questão de que as pessoas estariam na posição original, sob o véu da ignorância, elas não teriam conhecimento do que elas seriam. Então, e a partir daí, nessa condição, elas vão poder escolher quais seriam as melhores regras, os melhores princípios para poder ter essa relação social, né, para desenvolver isso. Então, e aí quando você vai falar sobre os direitos dos animais, a gente vai poder questionar, mas nessa posição original, né, sobre esse véu da ignorância, elas já saberiam, então, de antemão que elas não seriam animais não humanos, que elas seriam humanos, né? Então, tem essa brecha que é explorada por alguns teóricos que defendem os direitos dos animais. E uma outra questão também, especificamente dentro dessa questão contratual, a gente tem, por exemplo, no contrato privado, a gente tem os participantes do contrato, mas isso não elimina
que existam beneficiários do contrato. A gente pode ter um contrato entre duas pessoas capazes, direitos e deveres, e aquelas duas pessoas podem beneficiar um terceiro, que pode ser incapaz. Então, participar do contrato não quer dizer necessariamente que a pessoa não possa ser... A falta de participação no contrato não impede que exista um beneficiário daquele contrato. Então, é uma outra questão que também é trazida por quem defende os direitos dos animais, de que eles possam ser, então, se for continuar adotando essa questão do contrato social, mas não, a gente tem essa figura de quem é beneficiário do contrato. Bom, e aqui, então, finalmente, os casos, né, como eu antecipei, a gente tem, no próprio site do No Human Rights Project, a gente tem esses 5 casos, né, que são colocados lá, e aqui, vamos ver se funciona, era para abrir, aqui, abrir, então, o site do primeiro cliente do No Human Rights Project foi o chimpanzé Tommy. Então, aqui no próprio site, a gente vai encontrar o site está traduzido já, a gente vai encontrar toda a história de como aconteceu esse caso, né? Então, como eu falei para vocês, eles procuraram o chimpanzé, né? Não é que eles tinham a paciente, aquele chimpanzé, e a partir dele repensaram toda a estratégia para ingressar em juízo. Não, eles já tinham uma estratégia e procuraram qual seria um paciente que seria adequado para ingressar em juízo. Teria que ser alguém de Nova York, porque eles acabaram escolhendo o estado de Nova York para ingressar. Bom, então aqui vai falar do histórico aqui do caso, né? O site traz também o status atual do caso, né? Ainda luta pelos direitos dos animais e a linha do tempo, né? Então, o caso, como eu falei para vocês, foi lá em 2013, foi o primeiro caso que eles ingressaram em juízo. No dia 12 de fevereiro de 2013, e ali entra com essa petição de habeas corpus na Suprema Corte do Estado de Nova York, no Condado de Fulton, para exigir o reconhecimento da personalidade jurídica, o direito à liberdade e a transferência para o santuário. Então, eu acabei não falando sobre isso. Nessas questões, nessas ações, né, nesses habeas corpus que eles impetram, o que eles sempre pedem é a transferência do animal que está em cativeiro, que está numa gaiola, enjaulado, para algum santuário. Então, no santuário de chimpanzés, ou no santuário de elefantes, é o que eles estão pedindo, né? Que o animal estaria bem melhor, uma situação bem melhor, se ele estivesse no santuário. Bom, e aqui vai trazer, então, né, no primeiro caso, a audiência, o que aconteceu. O Stephen Glass comenta que, de maneira geral, os juízes têm até uma certa simpatia pelos argumentos. Uma questão que ele pontua é que seguindo o caso, né, a apelação, a liminar, que eles buscaram, e aqui, no final desse caso aqui, em 2018, se não me engano, 2018, né, aqui, o Tribunal de Nova York negou a permissão para apelar. O juiz vai emitir, então, uma opinião na qual afirma a falha do tribunal em lidar com as questões levantadas, né, pelo projeto, que equivale a uma recusa em confrontar uma injustiça manifesta. Tratar o chimpanzé como se ele não tivesse direito à liberdade, protegido pelo habeas corpus, é considerar o chimpanzé como totalmente desprovido de valor independente, como um mero recurso para o uso humano, algo cujo valor consiste exclusivamente em sua utilidade para os outros. Em vez disso, devemos considerar se o chimpanzé é um indivíduo com valor inerente que tem o direito de ser tratado com respeito. No intervalo, desde que negamos pela primeira vez a licença para o projeto No Human Rights, tenho lutado para saber se essa foi uma decisão certa. Embora concorde com a decisão do tribunal de negar esse habeas corpus, né, a licença para apelar dentro da ação de habeas corpus, continua a me questionar se o tribunal estava certo em negar essa licença em primeira instância. A questão de saber se um animal não humano tem o direito fundamental à liberdade protegido pelo recurso de habeas corpus é profunda e de longo alcance. Ele fala sobre nosso relacionamento com toda a vida ao nosso redor. Em última análise, não seremos capazes de ignorá-lo. Embora possa ser discutível que o chimpanzé não seja uma pessoa, não há dúvida de que não é apenas uma coisa.
Então, aqui, nesse caso, especificamente, por que o juiz, apesar de ter uma certa simpatia com o caso, né, o que ele mostra ali, né, que ele percebe que o animal não humano ali não é uma coisa, mas tem toda essa questão, como tem essa vantagem do juiz da common law poder criar a lei, ele tem esse direito, mas ele também tem um dever, então ele tem que antecipar, e essa é uma questão, assim, que seria algo que dificulta, o juiz, ele está ligado ao precedente, então aqui ele vai falar que existiu aquele precedente que negou essa possibilidade, e ainda não se sentiu à vontade de superar esse precedente, né? Mas também e quando ele está emitindo essa opinião, quando ele está decidindo, ele tem que levar em consideração os casos futuros, porque ele vai criar uma lei. Então, ele vai ter que levar em consideração os casos futuros. Nesse processo de levar em consideração os casos futuros, provavelmente ele vai pensar o quê? Que vai acabar esbarrando depois, né, com outros animais. Porque apesar de no chimpanzé, como eu falei, né, na própria estratégia deles, é um animal que não é utilizado para alimentação, que é muito semelhante ao ser humano, mas abrindo essa brecha, pode depois respingar, vai, né, naturalmente se colocar também em outros animais, né, vai abrir a possibilidade para outros animais. Então, aqui ele acaba respeitando o precedente que foi colocado na primeira decisão que tratou desse habeas corpus dos chimpanzés, né, que tem quatro pacientes ali que eles estão defendendo, e nesse caso aqui, em 2018, ele acaba negando até a apelação. Depois, a gente tem o caso do Kiko. No caso do Kiko, também aqui um animal que passa por maus tratos físicos, também foi em Nova York, no estado de Nova York. Aqui fala primeiro um histórico aqui, né, do como é que o animal vivia. E aqui qual é o estado atual. A gente tem, então, esses casos foram tratados em conjunto depois, né, que ele até vai falar desse juiz, aqui o Eugênio, que foi aquele que eu li no caso anterior. E aqui também, esse caso foi lá de 2013 também, na mesma época. Aqui mostra aqui, ó, quem enviou essas declarações que eu comentei, né, mostrando as opiniões técnicas, né, de estudiosos da biologia, filosofia. Aqui as audiências, como é que aconteceu a notificação da apelação, o pedido de mandado de segurança, audiência. Aqui tem todo, se clicar nesses botões, vai aparecer os documentos. E depois, lá em 2018 também, a gente tem, então, como ficou o caso, né? A permissão nas apelações do caso Tommy e Kiko, né? Porque como eu falei, eles acabaram juntando. Aqui ele trouxe o Constitutional Rights Center, que também atuou, o Lawrence Tribe, que é um professor de Harvard, esse outro professor aqui também, ele trata principalmente de direito penal, da violência, a questão, ele tem um livro que vai trazer a questão dos animais e a questão das pessoas que estão presas, né, defendendo a abolição também, o direito abolicionista, no caso ali da criminologia. E aqui também, novamente, né, o que eu já tinha lido no outro caso, que foi tratado junto, esses dois começaram separados, mas acabaram sendo foram juntados depois na outra fase do processo, decididos juntos. E aqui a gente tem o outro caso aqui do Hércules e do Léo, que seria um outro caso também que eles, também no estado de Nova York. Não, E aqui também mostra que até nesses casos aqui a gente também tem, que eu acabei esquecendo de comentar, lembrei agora por causa do vídeo, teve um documentário sobre esse No Human Rights Project, né, como é que ele tem um documentário explicando como é que eles atuam, tudo. E nesse caso aqui, do Hércules e do Léo, o que aconteceu? No decorrer da ação, que também tinha sido negado, né, a juíza, aqui ele vai me falar, em 2016, se eu não me engano, aqui a juíza, o juiz, quer dizer, desculpa,
se eu não me engano, é uma juíza, que acho que aqui a tradução está errada. Ela coloca, né, que os esforços para estender os direitos legais aos chimpanzés são compreensíveis e algum dia podem até ter sucesso. Os tribunais, no entanto, demoram. Essa parte é bem interessante. Eu usei naquele artigo que eu comentei, que eu comentei no começo, o artigo lá para o Planeta Verde. Eu usei, na época, esse caso estava mais... tinha decisões mais recentes, né, na época que eu escrevi, e eu acabei usando mais esse caso. E eu me lembro que foi pouco tempo depois de sair essa decisão. Aqui ele vai falar, então, os esforços para estender os direitos legais aos chimpanzés são compreensíveis e algum dia podem até ter sucesso. Os tribunais, no entanto, demoram a abraçar a mudança e ocasionalmente parecem relutantes em se envolver em interpretações mais amplas e inclusivas da lei. Como o juiz Kennedy observou em Lawrence versus Texas, que é um dos precedentes famosos, né, um land case no direito norte-americano, os tempos podem nos cegar para certas verdades e as gerações posteriores podem ver que as leis, outrora consideradas necessárias e adequadas, na verdade servem apenas para oprimir. Por enquanto, porém, dado o precedente a que estou vinculado, ordena-se que o pedido de habeas corpus seja negado. Eles consideraram essa uma vitória processual importante justamente porque que naquele caso, né, o juiz determinou que o ser humano, uma corporação, tem legitimidade para mover essa ação diretamente em nome do animal não humano, né? Mesmo que não tenha que não alegue o dano ao interesse do ser humano, como eu falei antes, né, que nessa concepção tradicional o ser humano teria que ter um dano para poder ingressar em juízo em nome do animal. Porque a falta de legitimidade é um dos motivos mais comuns para os tribunais federais rejeitarem os casos nas questões de bem-estar animal. Bom, então, naquela época, eu me lembro que ele estava falando bastante dessa... Apesar do habeas corpus ter sido negado, eles tinham uma vitória processual justamente por essa vitória em termos de ação judicial. Né? Bom, aí depois, no decorrer desse caso, aqui tem a mensagem da Jenny Goldell. No decorrer desse caso, o que acontece? Eles são os chimpanzés Hércules e Léo, eles saem dessa instalação de pesquisa onde eles estavam sendo mantidos, né? E eles são colocados num santuário. Então aqui a gente tem a foto, né, do Hércules desfrutando da sua autonomia no santuário Projeto Chimps. Então esse caso acabou perdendo o objeto. Depois a gente tem, então, os outros casos, que são os casos dos elefantes, que eles começaram a atuar trabalhando com a questão, mesmo raciocínio, né, da autonomia prática e tal, mas agora com os elefantes. A gente tem, são 3 casos aqui, né, 3 elefantes que atuaram, aqui ele vai falar da história dos elefantes, né, de como eles viviam no zoológico. Então, tem toda a descrição do caso aqui, dos elefantes. E como o caso são casos mais recentes, né? Como o caso, aqui também, de novo, aquele professor, como o caso está se desenvolvendo aqui, os documentos aqui, do Animal Curious, são prestados no Tribunal de Apelação. Aqui, esse caso aqui não é mais Nova York, agora é em Connecticut. No estado de Connecticut. Aqui também segue, tem até como eu falei para vocês no YouTube, a gente tem apresentações aqui, eles, nesse ano, esse aqui é de 2019, mas nesse ano no ano passado, de 2020, eles fizeram vários debates, né, no canal deles do YouTube, trazendo os argumentos, entrevistando, esse aqui é por exemplo, que fez uma palestra ali, que eles trouxeram, e aqui, então, a gente vai ter, em 2020, como está o caso, né, então... Aqui, recusa, no caso da Minnie, né,
são 3 casos separados, o tribunal acabou se recusando a ouvir a Suprema Corte do Estado, né, acabou se recusando a prosseguir com a ação. E aqui o outro caso que a gente tem é do elefante Happy, que é um elefante que estava no zoológico do Bronx. Nesse caso especificamente, o Steven Wise comenta numa dessas palestras dele ali que ele fez no ano passado, que nesse aparato de ciência, né, de mostrar como os animais, dessa complexidade que o elefante possui, porque nesse caso a elefante passa no teste de auto-reconhecimento do espelho, ela viveu muito tempo nesse zoológico, e o zoológico é mantido pela Conservation, alguma coisa. Wildlife Conservation Society. Ele até comenta, né, que nesses casos aqui, em todos os casos, na verdade, toda essa questão que eles trazem, todo esse aparato que eles trazem de questões de mostrando assim, a ciência, né, a ciência biológica por trás dos argumentos, essas questões elas não são rebatidas pela outra parte, pela parte contrária. Eles nunca chegaram a questionar essa parte científica, os depoimentos ali dos cientistas que endossam as ações do projeto. Eles realmente, porque não teria como... e ele fala especificamente nesse caso, a Wildlife Conservation Society tem um amplo acesso a vários estudiosos, né, sobre a questão dos animais, e eles nesse aspecto, eles não conseguem rebater essa questão da complexidade, toda a questão ali, essa a existência de cognição complexa, a capacidade de agir de forma intencional, de ter desejo, essa complexidade de querer alcançar os seus próprios objetivos, os seus desejos, que isso é importante para os animais, nada disso é rebatido, justamente porque é a verdade, né? E ele pontua isso. O que eles usam como defesa? Justamente o que eu mostrei antes, né, sobre a questão daqueles argumentos contrários que são os que são adotados pelas cortes, que seriam, então, essa ficção jurídica que a gente tem do contrato social. Então, basicamente é isso, que é, por enquanto, como ali foi colocado no caso ali de chimpanzé, que ainda não existiu no caso do Hércules aqui, né, como ela colocou, que eu acho uma passagem muito tocante, é essa, né, que os tempos podem nos cegar de certas verdades e as gerações posteriores vão ver que o que era considerado adequado, na verdade, não é. Até nessa época que saiu essa decisão específica, é uma juíza, assim, foi pouco depois foi meio que contemporânea a decisão que reconheceu o casamento homoafetivo. E, se eu não me engano, é nessa decisão que ela até também, além de trazer o caso do Lawrence... esse é o próprio caso Lawrence versus Texas, né? O caso da decisão homoafetiva, até aqui. Então, ela acaba comentando, justamente, foi contemporâneo a dessa decisão, a decisão da Suprema Corte reconhecendo o casamento homoafetivo, e ela acaba reproduzindo uma parte desse caso na decisão. Justamente, é uma parte que eu acho bem tocante, né, que o tempo pode nos cegar de certas verdades e as gerações posteriores podem ver que as leis outrora consideradas necessárias e adequadas, isso foi colocado ali no caso Lawrence versus Texas, na verdade, servem apenas para oprimir. Que a mesma coisa aconteceu, como o Steven Wise coloca, né, e vários doutrinadores dessa questão do direito animal colocam, que a gente tem, então, não só ali no casamento homoafetivo, mas também na questão da segregação racial, na própria questão da escravidão, a gente tinha leis que eram consideradas necessárias, adequadas naquele tempo, mas que hoje
observando, olhando para trás, a gente vê que aquelas verdades, que aquelas leis serviam unicamente para oprimir, né? Eram consideradas umas verdades, mas que serviam justamente para se dominar o que é considerado dentro dessas concepções considerado inferior. E ainda, falando por fim aqui, terminando, nesses casos aqui, a gente ainda tem, como eu falei para vocês, eles têm aqueles amigos da corte, né, que acabaram sendo trazidos nesses casos, e, deixa eu achar aqui, eles fizeram um livro, para quem tem mais interesse, o livro é Chimpanzee Rights. São todos os briefs, que são esses argumentos, essas argumentações de filósofos que atuaram nesses casos no Human Rights Project. São casos ali dos chimpanzés, né? E aqui a gente tem, então, o quê? Eles trazendo as concepções de personalidade, né? E eles vão rebater justamente, nesse livro, eles vão trazer, então, essa questão dos direitos dos animais e essas questões da personalidade jurídica, como dentro da filosofia, né? Os argumentos contrários, a pertencimento a essa comunidade política, né? E o contrato social, e vão mostrar, no final, qual é a teoria filosófica que eles abraçam, que seria, então, aquela teoria das capacidades, né, que os animais têm capacidade, eles têm essa intenção de ter uma vida boa, né, de ter, para quem quiser se aprofundar, seria, então, a gente pode ver aqui a Martha Nussbaum, né, que trata dessa questão das capacidades, de que no livro dela, Fronteiras da Justiça, ela vai tratando até também da questão das pessoas deficientes, né? Ela vai mostrar que os animais também podem ter essas capacidades, né? Essas capacidades. Que eles também seriam, então, sujeitos de direitos, querem ter uma vida boa, uma vida digna. Então, basicamente é isso, deixa eu fechar aqui. Obrigada, Leatrice, pela exposição. Eu acho que é bem interessante para quem não conhece, né, esse projeto e essa visão. Acho que a Leatrice trouxe as informações básicas e bem organizadas para o pessoal poder pesquisar. Eu vou encerrar nossa gravação para a gente poder passar para a parte das perguntas e dos debates.